Então, hoje, dando continuidade à nomenclatura, a segunda IUPAC, hoje nós vamos aprender a dar o nome dos ácidos carboxílicos. Um grupo funcional também bastante importante dentro da química orgânica, e aí, segundo a IUPAC, nós vamos aprender a dar o nome desses compostos. Os ácidos carboxílicos são grupos que apresentam o grupo carboxila, ou seja, é uma hidroxila ligada diretamente a uma carbonila. E aí, por isso o nome, né? Carboxila, porque aqui é uma carbonila e aqui uma hidroxila. E aqui uma hidroxila. E quando nós temos uma hidroxila ligada diretamente a uma carbonila, o nome do novo grupo se chama carboxila. Ela, assim como os aldeídos, sempre vai estar posicionado em uma extremidade. Os nomes sistemáticos para os ácidos carboxílicos apresentam o sufixo oico. O sufixo que nós vamos colocar para os ácidos carboxílicos é oico. Porém, todo nome deve vir adicionado da palavra ácido. Então, reconhecendo o que é um ácido, você já deve colocar o nome ácido, independente se ele tem ramificação ou não. E aí, para finalizar o nome, nós vamos utilizar o sufixo oico. O átomo de carbono do grupo carboxila, numa numeração, ele sempre vai ser o número 1. Por quê? Porque ele é uma extremidade. Então, onde está o grupo carboxila é o número 1. Mas, não obrigatoriamente, você precisa dizer a posição do oico como 1. Porque, por ser extremidade, assim como os aldeídos, não precisa no nome dizer a posição do ácido carboxílico. Porque, por ser uma extremidade, ele já é o carbono de número 1. Então, bem, trago aqui exemplos, né, para a gente já ir se norteando. Então, todos eles são ácidos. Então, você deve começar o nome, iniciando por ácido. Ácido. Vai numerar pela extremidade que tem o grupo carboxila. Então, 1, 2, 3. Prop, e aí vai dar o nome, né? Separado, nesse caso o ácido é separado, não é junto. Prop. As ligações entre os carbonos são simples, an. E aí vou terminar com oico, porque é um ácido carboxílico. Não precisa dizer que é um oico, tá? Então, ácido propanoico. Esse outro, numera da extremidade que tem o grupo carboxila. 2, 3, 4, 5. Começa com o nome ácido e aí complementa com as outras informações. São 5 carbonos, pente. Só que nós temos uma ligação dupla no carbono 4. Então, 4 em. E aí finalizo com oico. Não precisa dizer que o oico é no 1, porque vai ser sempre no 1. Então, o nome desse composto, ácido pente 4-enoico. Esse outro, essa aqui já é uma estrutura ramificada. Vou numerar sempre da extremidade da carboxila. 2, 3, 4, 5, 6. Bem, agora nós visualizamos uma metila situada no carbono 4. Mas antes de tudo, mesmo sendo ramificação, sempre você vai compor o nome com o ácido primeiro. Então, ácido, aí espaço. E aí, diz a localização da metila, 4, metil. E aí, junto com o nome da cadeia principal, não tenho mais outra ramificação. 6 carbonos, hex, perde o H porque juntei. Perde o H, né, porque juntei. As ligações simples an e termina com oico. Então, ácido 4-metil hexanoico. Bem, aqui é um caso também bem ramificado, né? E aí sempre lembrar de escolher a cadeia principal, aquela que tem maior número de carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai ver que desce, a ponta desce. Aqui não é uma outra ramificação.
Então, às vezes, cuidado com essa configuração, que às vezes você pode pensar que aqui é um etil. Não, a cadeia está continuando, só teve uma dobra ali para fazer talvez uma confusão. Então, 7, 8. Quando que é ramificado? Quando temos carbonos terciários ou quaternários. Ó, esse aqui é terciário e esse é terciário. Então, onde tem... Eles são terciários porque eles são ramificados. E aí você vai ver qual é o tipo de ramificação. Olhando aqui o 6, poderia pensar que é uma ramificação, mas observe que ele é um carbono secundário. Ele não é terciário e nem quaternário. Então, aqui é porque só realmente aponta que fez essa curvatura. Aí, vou começar com ácido. Ácido. 8 carbonos. Ah, temos as ramificações, né? Tem um metil aqui. E tem no carbono 4 um etil. Lembrando que você vai colocar a ordem do ramo por ordem alfabética, independente se o 2 é antes do 4, né? Não é por número, é por ordem, é por nome, é por ordem alfabética do nome. Então, espaço 4, etil. Tem a outra ramificação, que é o metil. 2, metil. 2, metil. E o nome da cadeia principal. Oct. As ligações simples an. Termina com oico. Ácido 4-etil, 2-metil octanóico. Observe que nesses dois casos nós temos extremidades nas duas pontas. Então, isso quer lhe mostrar que existem dois grupos carboxilas nessa estrutura. Preciso dizer as posições dele? Não, porque se são dois, é uma cadeia aberta, um obrigatoriamente vai estar numa ponta e o outro na outra ponta. Então, nesse caso aqui, tanto faz eu escolher a carboxila para começar a numerar, né? Vou começar dessa. Nesse caso aqui, tanto faz, tá? Então, começo com o nome ácido. Ácido. Agora, ó, é uma cadeia que tem 4 carbonos, então é but. As ligações são simples, an. Mas veja que são 2 oico, né? Tem um oico no carbono 1 e tem um oico no carbono 4, porque são 2 grupos carboxila. Então, vai ficar dioico. Agora aqui você precisa botar o ozinho, porque lembra, teve choque de consoantes em razão desse prefixo aqui, em razão desse termo aqui da quantidade que nós colocamos, né? Então, choque de consoantes. Então, nesse caso, adiciona-se a letra O entre o infixo e o sufixo. Então, ficou ácido butanodioico. Aí você vai pensar assim, onde estão os grupos carboxila? Se é uma cadeia com 4 carbonos, então, obrigatoriamente, uma das carboxilas está no carbono 1 e a outra deve estar no carbono 4. Esse é um outro caso, mas obrigatoriamente eu devo começar dessa posição a numerar por conta das ramificações que vão vir. Então, eu não posso começar a numerar dessa, porque quando numerar, isso aqui vai ficar 1, 2, 3. A primeira metila começa no 3. Se eu vier nessa posição, 1, 2, a primeira começa no 2. Então, essa ordem que deve ser considerada. 2, 3, 4, 5. Então, ácido, uma cadeia com ramificação de 2 metilas. Então, 2,3, pois são iguais. Posso deixar todas na mesma organização. 2,3 dimetil, pois são 2 metilas. Dimetil. Pronto, não tem mais ramificação. E completo com o nome da cadeia principal. Pente. As ligações simples. E vai ficar dioico, porque são 2 carboxila. Mas aí preciso adicionar o ozinho aqui, do infixo com o sufixo. Então, o nome da substância vai ser ácido 2,4 dimetil pentanodioico. Lembrando que eu não botei as posições das carboxilas, porque é uma cadeia que tem 5 carbonos, estou falando que são 2 carboxilas, logo é porque uma está no carbono 1 e obrigatoriamente a outra vai estar no carbono 5. Ok?